Você gosta de ouvir histórias? O meu nome é Nayara Leite e hoje eu vou recontar uma memória linda de minha mãe. Pois então, essa história começa lá na minha infância. A minha mãe conta que eu fui criada pela televisão. Isso porque ela sempre saía para trabalhar e me deixava com quem? Com a TV. E eu assistia, gente, todos os desenhos. Adoro desenho. E o que eu mais gostava naquele momento era Sítio do Pica-Pau Amarelo. Depois de muito tempo que eu fui entender as problemáticas daquele desenho. Mas até então, eu adorava aquela cena que a avó sentava na cadeira de balanço e ficava lá balançando e contando história pros seus netinhos. Aquela história, sabe? Feliz, com início, meio e fim. E as crianças caíam no sono, dormindo tranquilas. E eu comecei a me questionar por que ninguém me contava histórias. Será que ninguém me contava histórias mesmo? Pois então, a minha avó não tinha paciência para falar por telefone. Ela mora na região de Betim, eu moro na região de Ribeirão das Neves, um pouquinho distante para ir lá só para ouvir uma história. E ela não gostava muito de prosear pelo telefone, não. A minha mãe sempre estava trabalhando e o meu pai também. Mas nesse dia, gente, eu encasquetei. Eu queria ouvir uma história com início, meio, final feliz, tudo que eu tinha direito. Então eu fiquei lá, quietinha, né? Esperando minha mãe chegar do serviço pra pedir ela pra contar uma história. Minha mãe chegou cansada. Tinha que fazer a janta ainda pra eu comer. Eu era pequenininha, não sabia cozinhar. E ela teve que deitar comigo pra me fazer dormir e contar uma história. E ela chegou pra mim e disse: você quer ouvir uma história, né, Nayara? Falei: quero, mãe. Era uma vez um gato pedrez. Quer que eu te conte outra vez? Quero. Era uma vez um gato pedrez. Quer que eu te conte outra vez? Quero. Era uma vez um gato pedrez. Quer que eu te conte outra vez? Quero, mãe. Pé de pato, pé de pinto. Eu te contei 4, agora você me conta 5. E assim ela me levou a noite toda. Vocês acreditam? Mas nesse dia ela me tapeou, mas no outro dia, No outro dia ela não ia me levar tão fácil assim. Eu acordei encasquetada e falei: hoje eu vou ouvir uma história com início, meio e fim e tudo que eu tenho direito. Sentei quietinha, assisti meus desenhos, esperei ela chegar. E ela chegou cansada do serviço. Tinha que fazer janta ainda, marmita pro outro dia e ainda contar a história pra danada da Nayara. Pois então, falei: mãe, hoje você vai me contar uma história com tudo que eu tenho direito. Início, meio e fim. Foi então que ela disse: então você quer ouvir uma história, Nayara? Eu vou te contar a melhor das histórias. A minha história. Porque o que eu mais tenho, minha filha, é história pra contar. História que dá livro, filme, best-seller, dá tudo. Novela. E ela me contou a história que eu vou recontar aqui pra vocês. Então eu peço licença à minha mãe, Joana, dona Joana Fernandes, pra contar essa história. A minha mãe conta que ali naquela região de Junco de Minas, interior, catequese, interior de Minas, se tinha o costume de todos os anos fazer uma grande festa para São João. Uma enorme. E o que não pode faltar na festa de São João, gente? O que não pode faltar? Comida, né? Ai, gente, milho. Os doces da festa de São João: pamonha, pipoca. O que mais que não pode faltar? O que vem? Festa de São João na sua cabeça, o que vem? Mas nem só de comida viverás a gente, né? Pois então, não pode faltar a fogueira, que é o principal, gente. Festa de São João sem fogueira não é festa de São João. E não é qualquer fogueirinha, não. Tem que ser as 12 toras, conforme a tradição. Minha mãe explica direitinho. Pois então, a festa do interior lá de minha mãe tinha tudo isso. E muito mais. Porque tinha dança, cantoria, tinha as piadas, tinha as contações de histórias, tinha brincadeira e tinha a
parte de olhar a sorte na água. Mas o que é olhar a sorte na água? Pois então, a família da minha mãe tinha o costume de olhar todos os anos a sorte. E esse momento da festa era da seguinte forma. Ali no amanhecer da festa do São João, na primeira luz do dia, é colocada uma bacia esmaltada para olhar a sorte. E se você colocasse o rosto sobre aquela bacia e ali mirasse seu rosto e visse seus traços, seus lábios carnudos, sua pele preta, seu nariz, seus olhos e principalmente, as suas orelhas, era sinal de boa sorte. Era sinal que o seu próximo ano ia ser muito, mas muito próspero. Agora, se você olhasse na bacia e no momento que você olhasse, a imagem tremesse, ou visse uma nuvem e cobrisse a luz, a bacia ficasse escura, você não visse seus traços, suas orelhas, aí era sinal de azar, sinal de morte. E a família de minha mãe, como eu já disse, tinha o costume de olhar todos os anos. Mas nem todo mundo da família tinha audácia, né, gente, de querer saber o seu destino. O meu avô, quem tem essa foto em casa, essa foto antiga, então esse aqui é o meu avô Joaquim, essa é minha avó, que eu já falei, Tercília. O meu avô tinha o costume de olhar, fiel, todos os anos. E naquele ano, resolveu olhar. E ali, na bacia, ele viu seus traços, sua pele linda e preta, seus olhos, sua boca carnuda, sua pele, mas não viu suas orelhas. E o meu avô, como uma pessoa que segue a tradição, já sabia o que aquilo significava. Chamou a minha avó e disse: Tercília, desse ano eu não passo. E pouco tempo depois, num dia nem tão chuvoso, mas um pouco nublado, o meu avô, que sempre viveu da enxada, do que a natureza dava para ele, se foi. E essa história permanece viva na oralidade da minha família até os dias de hoje. Quando a minha mãe me contou essa história, eu achei, nossa, mas eu queria com um final feliz, uma história trágica dessa. Mas a partir daquele dia, eu comecei a ouvir mais a minha mãe e perceber todos os valores presentes na sua oralidade. E você? Já parou para ouvir as histórias que a sua mãe conta?